Olá a todos e todas, tudo bem com vocês? Tranquilo? Como estão? Bom, a gente vai dando continuidade no nosso estudo, né? Falando sobre a Grécia Antiga. Nossa, conteúdo vasto, conteúdo extenso. Não caberia neste vídeo, nem que tivesse 2 horas, né? Porque sobre Grécia Antiga a gente deixa aí 12 aulas para falar sobre esse assunto, né? E nesse contexto todo, a gente vai entender o conceito de Grécia Antiga usando essas conexões que nós fazemos nas nossas aulas, né? Pegando aí um anime da década de 90, né? Chamado Cavaleiros do Zodíaco, tá certo? Da minha época. Nossa, que cringe falar isso, né? Da minha época, mas é da minha época mesmo, né? Não tem problema. Nesse contexto todo, para entender conceitos enquanto sincretismo, enquanto temporalidade histórica e também os símbolos, tá certo? A história da Grécia, ela é muito ampla, ela é vasta. Então, o que a história faz quando tem um processo muito amplo, um período? Divide em diferentes períodos. Nesse contexto todo, a história da Grécia vai ser dividida em 5 períodos, né? Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico, tá certo? Nesse contexto, como é que a gente vai fazer essa conexão que nós gostamos sempre de fazer? O anime Cavaleiro Zodíaco, ele traz em si elementos da cultura grega, mesmo sendo produzido no Japão. Isso vai mostrar um aspecto de sincretismo. Nossa, que palavra difícil. Sincretismo é a mistura de culturas, a mistura de religiões, que não deixam de ser culturas, né? Então, esse sincretismo vai trazer no desenho, no anime, ali, uma série de elementos gregos, orientais, né? Também ali africanos, quando fala sobre o Egito, também nórdicos, vikings. Então, é essa miscelânea, né, de culturas que vai permear ali o contexto todo. Além dos deuses que existem. Então já nos remete à mitologia grega, que vão ter outros estudos, outras análises que a gente vai especificar bastante também. Bom, partindo disso, a história vai buscar entender o período. E trazendo como entendimento do período, Cavaleiro Zodíaco, embora se passe na modernidade, obviamente, mas remonta a um período que nós chamamos na Grécia, né? Nós assim, né? A história traz na Grécia enquanto período homérico, o período das obras do poeta Homero, né? A Ilíada, a Odisseia, também o período da teogonia, a origem dos deuses, de Hesíodo. Isso vai mostrar uma transição. Cavaleiros do Zodíaco se passaria entre o período homérico e o período arcaico, que é a transição dos deuses guerreiros para os cavaleiros. Olha os cavaleiros aí, né? Os cavaleiros seriam os hoplitas, né? Os soldados de infantaria. E os guerreiros deuses são aqueles da mitologia, que lutaram nas guerras, né? Na guerra de Troia, como Aquiles, como Agamenon, como Ulisses, né? São aqueles semideuses, basicamente. E você tem a transição histórica para trazer para a realidade, que é a realidade do período arcaico, já do período das polis, da cidade-estado. No anime, Cavaleiro do Zodíaco, você tem o santuário, que o santuário nada mais é do que uma polis. Ele é uma polis, né? Ele tem ali a sua organização e tal. Só que ele é antes do período das polis. Por quê? Porque é uma monarquia. É uma monarquia. E é uma monarquia governada por um representante, basicamente um semideus. Além de ser uma monarquia, vai partir de um período ali na trama onde você tem a formação de uma tirania. Isso é um problema político para os historiadores políticos aí, começando lá com Políbio em Roma e tal, que vai dizer que, olha, meu amigo, os gregos podem admirar a monarquia, como muitos admiravam, né? Como tem gente que admira hoje, mas enfim, não é o caso. Mas da monarquia para a tirania é um pulo. Porque a monarquia é o poder na mão de uma pessoa só. Para essa pessoa se tornar um tirano, não demora muito. Que a gente tem na história do anime o Saga, né, que dá um golpe, ou seja, ele se vale da posição que ele tinha ali, enquanto
cavaleiro de ouro, né? Os cavaleiros de ouro representariam ali uma espécie de aristocracia, né? De governo, de elite, basicamente, né? E entre eles escolhiam quem é aquele que ia ser governar. Então, isso é uma característica muito forte nas aristocracias. E partindo disso, ele dá um golpe. Não tem democracia, né? Os cavaleiros de bronze, aqueles que trabalham e tal, eles não votam, eles não têm a menor participação no sentido político da coisa, né? De escolher quem vai governar e tal. Então o Saga não sai pedindo voto para todo mundo, ele vai lá dar um golpe, de fato. E é isso que acontece. Nesse contexto, então, a gente pode perceber todo o simbolismo que existe de uma tirania. Uma tirania em nome da deusa Atena, mas Atena não estava lá, né? Atena estava no Oriente, olha só, foi para longe, porque é uma coisa de origem japonesa, né? Nesse contexto todo, aí mostra outro aspecto muito interessante, que é um sentido filosófico, ou seja, da existência dos cavaleiros. Os cavaleiros de bronze, eles são a parte mais baixa da hierarquia, e eles lutam contra cavaleiros de prata, cavaleiros de ouro, em nome da justiça, né? Então, até mesmo desrespeitando o que seria a ordem cósmica, que muitos gregos acreditavam, né? Os cavaleiros do zodíaco de bronze, eles vão subverter essa ordem, vamos dizer assim, vão lutar contra os de prata, de ouro, e mesmo vencendo eles começam e terminam sua trama como cavaleiros de bronze, ou seja, o seu destino estava ligado à sua origem. Outra palavra bem importante quando eu falo sobre Grécia, porque a Grécia vai ter a formação das polis a partir dos gens, né, que é a origem das famílias, né? E nesse contexto todo, os cavaleiros eles são órfãos, né? Tem lá o Mitsumasa Kido, que foi o Mr. Catra lá da parada e tal, todos são filhos dele. O anime vai ter uma dificuldade em trabalhar com isso, até porque a partir de um contexto que é de 90, período de maior conservadorismo, babá, então já vai ter uma dificuldade maior, assim como a tradução também, não é tradução de Saint Seiya, né, de santo, porque o país de Maria cristã ficaria difícil trabalhar nesse contexto, né? Então foram os cuidados tomados, porque se trata de uma outra cultura, ou como, apesar de uma mistura de culturas, não é uma cultura totalmente ambientada aqui no Brasil e tudo mais, né? Nesse contexto todo, os deuses estão presentes ali, né? Atena, Poseidon, Hades, falando desses três, principalmente da saga, né? A saga de Poseidon, a saga de Hades também, que são deuses da mitologia grega, que nós vamos trabalhar também, né? No caso aí, Atena seria aquela que vai salvar a Terra, e os outros deuses ali querem tomar conta ou querem destruir a Terra como ela está, né? Então tem um contexto aí de luta entre deuses, que é outra história ligada à Grécia Antiga, que Atena e Poseidon diversas vezes lutaram entre eles e junto com os seus defensores, que aí no caso seria a história propriamente dos cavaleiros. Um outro elemento que o anime vai trazer também é essa personificação dos deuses, né? Então os deuses reencarnam ali, a Atena como Saurikido, o Poseidon como Julian Solo e tal, e tem a sua vida até que então descobrem seu destino de serem deuses propriamente, né? Então tem uma série de simbologias, uma série de analogias que dá pra gente fazer aí, de conexões que a gente sempre faz nas nossas aulas também, tá certo? Beleza? A gente vai trabalhar isso em sala, vai ter algumas atividades também pra gente poder compreender melhor todo esse contexto, esse universo, mas que claramente as mitologias mostram pra gente muito da chamada origem primeva, que é o tempo dos deuses, que é diferente do tempo dos seres humanos, este tempo dos humanos que nós não temos controle, e os gregos se tocaram disso também, né, levando em conta a finitude da vida humana. Talvez por isso deram tanta importância à história, entre outras ciências também, tá certo? Pessoal, muito obrigado a todos, valeu e até a próxima. Se cuidem, até mais. Falou, tchau.